Então, convido você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 1. Nós temos estudado o livro do Apocalipse junto com a igreja nas terças-feiras e conversando com as pessoas na própria terça-feira. A gente achou legal fazer uma série pequena, não todo o livro do Apocalipse. A gente acabou de terminar o livro de Romanos, mas uma série apenas sobre as 7 igrejas, para a gente entender a mensagem das 7 igrejas, ou qual a mensagem de Jesus para a sua igreja. Né? Então, é uma série só sobre as 7 igrejas e qual a mensagem de Jesus para a sua igreja hoje, através das 7 igrejas do livro do Apocalipse. Então, convido você, creio que você já achou aí Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Então, nós começamos na última semana retrasada a mensagem sobre as 7 igrejas, e nós demos uma introdução no capítulo 1, porque sem o capítulo 1, Jesus se apresentando e ordenando João a escrever as 7 igrejas, fica desconectado. Então nós fizemos uma introdução e agora nós vamos entrar propriamente dito nas 7 igrejas. E vamos então fazer 7 semanas, uma semana por igreja. E a primeira igreja aqui é a igreja de Éfeso. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. E Éfeso é uma igreja muito importante. É uma cidade muito importante no cristianismo do primeiro século. Por quê? Porque na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele passou ali mais de 2 anos pregando e estabelecendo a igreja. Então era uma igreja muito forte teologicamente. E aí ele sai dali e a igreja continua crescendo. E ali também, depois da saída, no final, pela tradição da história, pelos pais da igreja, nós ficamos sabendo que João, o apóstolo João, junto com a mãe de Jesus, Maria, moraram na cidade de Éfeso. Então, é uma cidade dentro da igreja, é uma cidade muito importante. Mas, geograficamente, ela também é muito importante. Por quê? Porque ela era o porto de entrada para a Ásia Menor. Então, por ali que se entravam as pessoas, geralmente quando vinha de Roma para entrar para a Ásia, eles entravam por aquele porto, uma cidade geograficamente também muito importante. Aí a gente começa a ver, eu coloquei para vocês, só para vocês darem uma olhada, na rota da carta. Por quê? Porque o que acontece, a gente vê, o apóstolo João, ele está em Patmos. Então, ele envia essa carta às 7 igrejas, e ela vai entrar e vai fazer esse trajeto. É por isso que nós temos na Bíblia essa sequência de igrejas, porque ela vai entrar em Éfeso, ela vai passar por Esmirna, por Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, chegando em Laodiceia. E talvez você não esteja aqui, não estivesse aqui na última semana, quando eu falei sobre essa introdução, o porquê 7 igrejas. Porque alguns vão interpretar essas 7 igrejas como 7 períodos da história da igreja.
Então, nós temos esses 7 diferentes períodos da história da igreja, e aí a gente acaba ali com Laodiceia, porque eles entendem que Jesus está à porta e bate. Então, é o período anterior à volta de Jesus. Contudo, esse tipo de abordagem e interpretação para o livro do Apocalipse e para as cartas é um problema. Por quê? Porque ele leva muito em consideração o cristianismo no Ocidente. Por quê? Porque no Ocidente aí, eles vão avaliar as igrejas, a situação das igrejas e vão falar, está vendo? Essa aqui é a igreja no estado de hoje. Mas eles avaliam esse estado de hoje na igreja do Ocidente, que é uma igreja rica, que é uma igreja que tem, não falta nada, etc. E aí eles vão falar, está vendo? Isso aqui é a igreja de hoje. Uma igreja que vai se perdendo a fé, uma igreja afastada de Jesus. E aí, então essa aqui é a igreja de Laodiceia, representa a nossa geração. Contudo, isso é um problema. Por quê? Porque nós temos o cristianismo no Oriente. E os nossos irmãos no Oriente têm uma vida muito diferente da nossa. Eles não podem se reunir como nós estamos aqui agora. Eles se reúnem de uma maneira clandestina, de uma maneira escondida, para não ser mortos pelo Evangelho, pelo amor ao Evangelho. Então, nós não podemos basear o cristianismo a partir do quê? Do cristianismo no Ocidente. Nós temos que levar em consideração todo o globo, todo o cristianismo espalhado por toda a terra. E quando nós avaliamos isso dentro das cartas do Apocalipse, nós entendemos que as 7 cartas, para João também dentro do Apocalipse, o 7 é um número importante, é o número de completude. Porque na Ásia Menor existiam pelo menos outras igrejas, pelo menos 11 igrejas na Ásia Menor de expressão nós tínhamos. Por que João não escreveu outras cartas para as igrejas? Porque 7 é um número importante, como muitos outros números dentro do Apocalipse têm significado. O 7 é o número da completude. Então essas cartas não são cartas dando pistas do que vai acontecer e qual período da igreja estamos passando. Essas cartas são cartas que dão auxílio e consolo e advertência para toda a igreja em todos os períodos da história da igreja. É por isso que são 7 cartas, ela é para toda a igreja de todo o tempo. É isso que as cartas elas representam. Então, Éfeso, a capital mais importante, era a capital e mais importante a cidade da Ásia Menor. Ela tinha uma população mais ou menos estimada pelos estudiosos de 250 mil pessoas, uma cidade intelectualmente influenciada pela filosofia, uma cidade que tinha uma religiosidade muito forte, um paganismo muito forte. Se você ler o livro de Atos, o apóstolo Paulo teve vários problemas na cidade de Éfeso com a deusa Diana e o seu templo, os mercadores que faziam ídolos e eles viviam daquele comércio. Então, tem outros templos. O templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era enorme, ele chegava a ser maior do que o panteão grego. Então, era muito importante a cidade de Éfeso no sentido religioso da cidade. E tinha também o templo da deusa Roma, que eles deificavam Roma, Zeus e aos imperadores. Mas aí no versículo 1 a gente encontra o seguinte: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Estas são as palavras. E se você conhece o Antigo Testamento, se você já leu os profetas, você vai ver que essas palavras, elas são usadas por Deus no Antigo Testamento para se dirigir aos seus profetas. Quando Deus vai se dirigir aos seus profetas, estas são as palavras do soberano, o Deus de Israel. E ele vai variar um pouco, mas geralmente Deus ele vai se referir aos profetas, vai se dirigir aos profetas assim: estas são as palavras de quem? Aí ele vai falar as palavras do Senhor, o soberano, o santo, o Deus de Israel. Aqui ele vai falar: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. O que ele está falando? Ele está se identificando como Deus, como João vai fazer em vários lugares do livro do Apocalipse. Ele está demonstrando que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor. Mas aí ele fala que tem as 7 estrelas nas suas mãos. E aí a gente não entende muito bem o que são essas 7 estrelas. Aliás, nas cartas, só fazendo uma pausa aqui, nas cartas nós vamos ver que
todas as cartas vão apresentar alguma característica que João viu em Jesus no capítulo 1. Então, no capítulo 1, ele já viu Jesus com as 7 estrelas nas mãos e perto dos candelabros de ouro. Ele já viu essa cena. Nas cartas, nós vamos ter uma recapitulação dessas características que temos no capítulo 1. Ele vai repetir isso. Aqui na igreja em Éfeso, ele vai falar o quê? Ele vai falar, ele é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. E o que são as 7 estrelas? Para a gente poder interpretar o livro do Apocalipse, gente, a gente precisa entender algumas coisas, para a gente não cair em erro. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender o contexto histórico da carta, o que está acontecendo, quando ela foi escrita, para quem ela foi escrita, qual a circunstância, qual é a centralidade da mensagem dessa carta. Porque senão eu vou começar a pegar os símbolos do Apocalipse e interpretar do quê? Do jeito que eu quiser. Porque eu não entendo o contexto histórico-cultural, eu vou aparecer com um monte de barbaridade. E eu vou sair totalmente fora do contexto da carta. Então, para interpretar o livro do Apocalipse, nós precisamos estar fundamentados no contexto histórico-cultural do primeiro século. Senão, nós não temos condição de interpretá-lo. Em segundo lugar, talvez em primeiro lugar, em segundo lugar seria o contexto histórico, em primeiro lugar, a questão do Antigo Testamento, porque o apóstolo João, apesar de não fazer citações diretas ao Antigo Testamento, ele está fazendo alusões constantes ao Antigo Testamento. Toda hora ele vai fazer uma alusão a alguma parte do Antigo Testamento, que ele espera que nós saibamos identificar. Então ele vai falar que tem as 7 estrelas nas suas mãos. Essa moeda é uma moeda de Domiciano, que ele fez. E se você notar, tem o rosto do Domiciano na frente, mas na parte de trás, ela tem uma criança sentada num globo. E ela tem as 7 estrelas. Acreditava-se que, no período de Domiciano, ele teve um filho, esse filho morreu ainda infante, ele morreu ainda quando criança. Então, eles deificaram esse filho dele como filho de Júpiter, e ele era um deus que governava. Ainda assim, como infante, controlava todo o mundo. E ali, então, está brincando com as estrelas. Ele é aquele que controla, aquele que governa. Mesmo que ele não se tornou um governante em vida, porque ele morreu ainda criança, ele agora governa do céu, ele governa todo o mundo. Esse aí é o filho de Domiciano. O que Jesus está fazendo aqui, e pelo livro do Apocalipse nós vamos ter vários exemplos desse, é o quê? Jesus ele está indo contra a teologia da época, ele está indo contra a ideia da época, aquilo que eles tinham como verdade. O que ele está dizendo, em outras palavras aqui, não é o filho de um imperador morto que governa, que está assentado sobre o trono e governa. Sou eu quem tenho as 7 estrelas nas mãos, sou eu quem governo o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor e não há outro. Então ele vai confrontar a cosmovisão do primeiro século, de que existiam outros deuses, que existia o filho de um imperador deificado. Não existe isso. Eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, não é o filho de um imperador. Então é isso que ele está dizendo quando ele mostra esse símbolo de Jesus com as 7 estrelas nas suas mãos. E aí no versículo 2 aí a gente vai encontrar Jesus falando que conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Porque Jesus ele está no meio dos candelabros, porque ele anda no meio dos candelabros, ele conhece a situação da sua igreja. É o que ele acabou de dizer aqui. Eu conheço as suas obras. E aí ele elogia a igreja. Por quê? Porque ela rejeita falsas doutrinas e ela persevera na sã doutrina. E por causa da sã doutrina, essa igreja é perseguida. Por causa disso, ela sofre perseguições, mas ela sofre essas perseguições com perseverança. Ela se mantém fiel a Jesus Cristo. E Jesus, então, ele vai elogiar essa igreja pela sua fidelidade.
E esses falsos mestres, eles começam Jesus fala aqui que eles vão testar aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e no sentido aqui de ser mestre, de aquele que ensina, não que eles tenham clamado para eles o apostolado, por exemplo, como o apóstolo Paulo, ou o apóstolo João. Eles são pessoas que se dizem enviados, porque a palavra apóstolo significa enviado. Eles são aqueles que saíam no primeiro século, dentro dos filósofos. Você vai encontrar isso na primeira e segunda carta aos Coríntios. Nós temos o quê? Vários filósofos itinerantes, que eles saíam de lugar para um lugar, procurando pessoas que queriam o seu trabalho para ensinar os seus jovens filosofia, para falar em público em seu lugar. Você contratava, você às vezes não falava bem, você contratava ele para falar em público, você escrevia alguma coisa e ele que declarava aquilo para as pessoas. Era uma pessoa que tinha o dom de falar, da oratória. Então, esses pregadores itinerantes, esses filósofos itinerantes, o apóstolo Paulo já tinha confrontado eles em Corinto. E estava acontecendo por todo o Império Romano. O que acontece? Eles saíam pregando esse falso evangelho para adquirir o quê? Seguidores. Porque como que esses filósofos, como que esses pregadores viviam? Quanto mais alunos, mais seguidores eles tinham, mais eles arrecadavam. Alguns deles formavam escolas muito grandes, arrecadavam muito dinheiro e ficavam muito bem de vida. Então, eles arrecadavam essas pessoas, traziam essas pessoas para seguir eles, para o quê? Para ter dinheiro. E então o apóstolo Paulo, Jesus, ele está dizendo aqui, os elogiando, por quê? Porque eles testam a doutrina desses homens que pregavam, que se diziam apóstolos, que se diziam homens de Deus, e não eram. E descobriam que eram falsos apóstolos, falsos enviados. E Jesus os elogia por isso. E o próprio apóstolo Paulo, se você ler Atos capítulo 20, você vai ver que o apóstolo Paulo diz, quando ele se despede da igreja, ele fala, depois da minha partida, dentre vocês vão aparecer falsos mestres. E outros virão. Então o trabalho de vocês, líderes da igreja, é guardar a igreja dos falsos ensinos. Mantenham a pureza da igreja. Esse é a advertência do apóstolo Paulo para os líderes de Éfeso, porque ele sabia que depois da sua partida viriam homens para distorcer a verdade. E é isso exatamente que está acontecendo aqui. Então essa é a igreja da sã doutrina, eles são elogiados por isso. E se a nossa igreja, ela não odeia as falsas doutrinas, não se levanta contra as falsas doutrinas para manter a pureza da igreja, e não odeia o pecado como Jesus odeia o pecado, nós não temos a aprovação de Cristo. Porque a igreja é a igreja santa e pura de Cristo Jesus. O nosso trabalho é manter a igreja na sã doutrina e testar mesmo tudo aquilo que vem de fora, para que só fique aquilo que Jesus ordenou na sua santa palavra. No entanto, apesar dessa igreja ser a igreja da sã doutrina, a igreja fiel na palavra, Jesus diz, tenho contra você isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Então, apesar da sua fidelidade com a doutrina correta, ela é repreendida. Por quê? Porque nós podemos nos orgulhar de possuirmos a doutrina correta e não deixar as ideias do mundo entrarem na igreja, mas com as nossas vidas estarmos preocupados com as prioridades do mundo. Então nós podemos dizer que nós acreditamos na palavra, que a palavra é a única regra de fé e prática. Nós podemos falar com a nossa boca todas essas coisas e crer na fé reformada, que é aquilo que nós cremos na igreja presbiteriana. Podemos ter tudo isso, mas podemos fazer isso da boca para fora. Porque na nossa vida, a real prioridade da nossa vida é o quê? São as coisas do mundo. São as coisas que nós nos preocupamos, que nós nos enchemos no nosso dia a dia. Então Jesus está falando que nós podemos ter a doutrina correta e não amar a Ele. Nós podemos ter a doutrina correta e não nos esforçar em caminhar com Cristo em amor. Então nós podemos ser essa igreja. E muitas vezes essas são as acusações que nós presbiterianos recebemos.
de outras denominações, que nós somos os homens da palavra, que centrados na palavra, mas não tem fervor em oração, não busca Deus, vive de qualquer maneira. Essas são algumas vezes as acusações contra nós. É por isso que e as orações de terça-feira têm sido para provar que presbiteriano ora e ora muito. Porque se você não veio aqui ainda na terça-feira, a reunião de oração que pega fogo na terça-feira. E nós buscamos a Deus, nós andamos na presença de Deus, nós buscamos a Deus com fervor. Porque tem algumas pessoas que falam os sorveterianos, né? Já ouviu isso ou não? Ou os sorveterianos. Não pode, gente. Não pode, né, pastor? Não. Mas nós, é dessa igreja que Jesus está falando aqui. A igreja que tem a sã doutrina, que zela pelas coisas de Deus, mas que faz isso sem fervor espiritual, que faz isso, que isso não brota do amor que nós temos por Cristo. Sabe aquele coração que queima por Jesus? Aquele que você encontrou, onde você encontrou Jesus, você queria falar para todo mundo. Agora, já não é mais assim. Então é disso que Jesus está falando aqui. Ele elogia eles pela doutrina correta, mas vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. E o que é abandonar esse primeiro amor? Porque qual é o resumo de toda a lei? Se nós fôssemos resumir toda a lei, todo o Antigo e o Novo Testamento, como nós resumiríamos toda a Bíblia? Com uma palavra: amor. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com tudo que você pode. E ame ao próximo como? Se você fizer isso, você obedece toda a Bíblia. Toda a Bíblia. É disso que Jesus está falando. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. E provavelmente o que está acontecendo aqui em Éfeso é o seguinte: por causa dos constantes ataques externos desses filósofos itinerantes, desses pregadores itinerantes, eles testando essas pessoas e se confrontando com doutrinas errôneas, eles começaram a fazer o quê? Se afastar dessas pessoas, e as perseguições foram tais que esses homens começaram a se fechar, porque é isso que acontece muitas vezes quando nós somos perseguidos, quando nós sofremos na vida. Algumas pessoas, elas fazem o quê? Elas se retraem, elas se fecham, elas não querem mais ter relações com outras pessoas. Por quê? Porque eu já sofri. Pessoas principalmente que saem de relacionamentos abusivos. Por exemplo, você talvez conheça alguém que casou, teve um casamento que não foi bom por algum motivo, acabou se separando, teve decepções terríveis, e aí a pessoa, não quero nunca mais casar. Ela se fecha. Então, aqui o que está acontecendo é, por causa do zelo com a palavra, com a sã doutrina, eles se fecham, eles se deslocam, eles se fecham no mundinho deles e falam: a gente não quer saber de mais nada, deixa lá os perdidos. Eles se isolam então. E é disso que Jesus está falando. Agora vocês entraram no automático. Vocês fazem coisas, porque Jesus disse que eles fazem. Mas agora é um fazer automático. É um fazer por fazer. Não é aquilo que nasce, mais uma vez, de um coração que ama Cristo. E por causa dos sofrimentos, da perseguição, eles falam: deixa que o mundo se exploda lá fora. A gente se fecha no nosso aqui. Então Jesus acusa eles, fala: voltem para o primeiro amor. O amor, qual amor? Para me amar como vocês me amavam no começo. Para você amar o próximo, apesar das falhas deles. Porque nós somos chamados para seguir a Cristo. Para seguir a Cristo. E Ele morreu por pecadores. Ele morreu por pecadores. Então eles faziam e tinham a doutrina correta, mas isso não era fruto do seu amor por Jesus. E aí Jesus convoca-os para o arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque se você pensar um pouquinho aqui, gente, olha essa igreja. É a igreja que prega a verdade, é a igreja que tem a doutrina correta. É a igreja que não aceita o pecado. É uma igreja que confronta o pecado, que se levanta contra o pecado. A gente olha para essa igreja: nossa, que igreja maravilhosa. Aí Jesus olha para essa igreja e eles fazem tudo isso, mas eles não fazem tudo isso com amor.
Porque nós somos muito bons também em condenar o pecado, em condenar e odiar a doutrina incorreta. Mas nós fazemos isso muitas vezes com ódio das pessoas. E Jesus nos chama a fazer isso em amor. Nós somos chamados a denunciar o pecado? Somos em amor. Nós somos chamados a colocar a doutrina certa, a apresentar a doutrina certa em amor, não fazendo inimigos. Repreenda as pessoas em amor, é o que diz o apóstolo Paulo. Então ele nos chama, Jesus ele nos chama para o quê? Para se arrepender. E ele nos dá pelo menos duas razões ou dois motivos de como fazer, como que eu posso me arrepender e voltar a andar como eu andava antes. E aí ele vai dar duas opções, duas maneiras, melhor dizendo. Você deve olhar para trás e olhar para frente. Como assim olhar para trás? Olhe como você me amava no começo. Faça aquilo, continue fazendo as obras que você faz, mas faça como você fazia no começo. Com amor. É uma fé que nos leva ao trabalho em amor, que leva à doutrina correta em amor, que leva à exortação em amor, que leva a viver com zelo e amor a Deus. Não por fazer em fazer. Estou fazendo porque a gente é presbiteriano, a gente tem que ler Bíblia mesmo. Então a gente faz porque ama a Deus. Porque ama a Deus. Então, outra coisa que a gente vê, e a gente que começa que está caminhando com Deus faz algum tempo, alguns de vocês já fazem alguns anos que está caminhando com Deus, né? E aí a gente começa com o tempo a perder esse zelo. A gente conhece a doutrina, a gente conhece a palavra, já lê a palavra, segue a doutrina correta, mas aquele zelo que a gente tinha no começo, já não é mais o mesmo. Olha para dentro, olha para trás, é disso que ele está falando, olha para trás, olha como você me amava quando você se converteu, olha como você me amava quando você me conheceu. Olha, agora olha para a sua vida, olha para as suas prioridades agora. Ainda sou eu a sua prioridade? Ainda sou eu o que move você? Onde estão as suas prioridades? Estão em mim ou nas coisas do mundo? Porque você pode conhecer toda a Bíblia, amar a Bíblia e ter suas prioridades fora da Bíblia. Qual é o verdadeiro Deus da sua vida? Porque onde está a sua prioridade, onde está o seu coração, ali está o seu? Exatamente. E o tesouro, ele está falando de o quê? De posse. E a nossa posse é o Senhor. Ele é o nosso tesouro. Se você colocar qualquer outra coisa no centro da sua vida que não seja o Senhor, isso vai ser tirado de você. Isso vai te causar sofrimento e dor. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de nós: o nosso Deus. Porque nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qualquer outra coisa que nós colocarmos no nosso coração, isso vai ser tirado de nós em algum momento da nossa vida. E nós vamos sofrer. Por quê? Porque nós fizemos da nosso Deus outra coisa que não é o Senhor. Quem você tem servido? Porque as suas prioridades vão mostrar quem você tem servido. Porque talvez você nunca ouviu isso aqui, mas eu já ouvi algumas histórias assim. Lá no Brasil, eu servia a Deus. Lá no Brasil, eu tinha esse ministério. Eu fazia isso. Você conversa com a pessoa ficava na igreja, basicamente, ela fazia um full time fora da igreja e outro full time na igreja. Voluntário, trabalhando para a glória de Deus. Aí chega aqui, não, Rodrigo, aqui você sabe, né? Aqui a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Aqui é América, times money, né? Aí, mas por que não faz aqui? O Deus do Brasil não é o Deus diferente daqui. Aliás, depende de que Deus que você serve. Porque o Deus dessa nação, como diz o nosso pastor, ele é verde e cabe no bolso. Esse é o Deus dessa nação. E é facinho a gente correr para ele. Então nós somos chamados ao quê? A colocar o centro da nossa vida em Deus. A amar, nos lembra do seu amor por ele. Como você quando encontrou com ele. Então nós somos chamados a olhar para trás e colocarmos a nossa prioridade nele. E depois ele fala o quê? De olhar para frente. Porque no finalzinho, no versículo 7, ele fala assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
darei o direito de comer da árvore da vida. O que ele quer dizer com isso? O que representa a árvore da vida? A árvore da vida é o Éden de volta. A árvore da vida é aquele local onde o ser humano tem relacionamento com Deus, que ele vê Deus, que ele está com Deus. É essa a promessa que nós temos. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. E tudo passou, eis que são novas todas as coisas. Essa é a nossa promessa, para viver olhando para o futuro, olhando para aquilo que é prometido na palavra de Deus. Porque todas essas coisas que nós temos colocado na nossa vida, se tem feito, nós temos feito delas prioridade, todas elas vão desaparecer, vão ser consumidas com fogo. Mas tem uma coisa que vai ficar para a eternidade: o nosso relacionamento com Deus. Então por que nós, como diz os profetas, por que nós gastamos dinheiro com o que não é pão? Por que nós gastamos nosso tempo com aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum? Por que nós perdemos nosso tempo com aquilo que não é eterno? Nós continuamos gastando nosso tempo com aquilo que é fútil, que é passageiro, que vai acabar. O nosso chamado é olhar para trás. Ame como você me amava, me sirva como você me servia, com zelo, com alegria, com amor. Mas olhe para frente, porque no meio dos seus sofrimentos, nada pode comparar, nenhum sofrimento nosso pode se comparar àquilo que Deus tem guardado para nós em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado, e disso que essa passagem, é disso que a carta aos Efésios, a carta à igreja de Éfeso, tem nos chamado para fazer, a ter zelo com amor, a obedecer, a fazer do Senhor a nossa prioridade. Por quê? E qual a motivação para isso? É isso que nós vamos comemorar aqui essa noite. Porque um dia, Ele saiu da sua glória, Ele se tornou um homem, o mais humilde de todos nós, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite, tendo e sabendo que nós temos relacionamento com o Pai e que nada pode nos separar do seu amor. Ele é a razão. Ele é a nossa razão e Ele é a nossa garantia. Ele é a nossa garantia. Por quê? Porque Ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a ressurreição é isso. A ressurreição é o quê? É o nosso ticket, o nosso comprovante de que nós realmente, aquilo que Ele disse que Ele faria, Ele fez. E Ele agora nos preparou um lugar. E Ele voltará para nos buscar. E estaremos com Ele para sempre. Ele é a nossa motivação. Aquilo que Ele fez. Se Ele me amou dessa maneira, como eu posso ter qualquer outra coisa no centro da minha vida como prioridade, senão o Senhor Jesus Cristo? Se Ele me amou dessa maneira, se Ele vive, se Ele se assenta no trono, eu posso passar por todo tipo de dificuldade nessa vida, de cabeça em pé e em alegria. Por quê? Porque eu sei que a morte não pode fazer nada comigo, de que nada, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada pode fazer para me separar de Deus, nada. Essa é a nossa motivação, Cristo, o nosso Senhor. Amém? Pastor Thales. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Enquanto a gente estava ouvindo a mensagem, enquanto Éfeso e Deus, o Senhor Jesus, falava conosco, através do Rodrigo, na igreja de Éfeso, a gente percebe que esse é um convite ao arrependimento, que esse é um convite para olhar para trás, para olhar para frente, lembrar do que aconteceu e ter perspectiva boa. Então, antes da gente comer do pão e beber do cálice, queria convidar você a fazer isso. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, olha para trás, olha para frente, olha para dentro de você, olha para o seu coração, olha aquilo que você precisa conversar com Deus. Enquanto você conversa com Deus, todos nós, absolutamente todos aqui nesse ambiente, temos algo para conversar com Ele. Temos algo para pedir perdão, temos algo para reconciliar o nosso coração com Ele, temos algo que nós precisamos realinhar com a vontade dEle. Temos os nossos desvios, temos aqueles momentos que nós saímos da direção. Mas a palavra de Deus foi muito clara através do servo dele. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te
Volta à prática das primeiras obras. Volta. Relembra onde você caiu. Deixa Deus cuidar de você. Feche os seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Eu queria pedir para que você olhasse para o seu coração e pedisse: Senhor, eu quero participar dessa ceia. Eu quero participar desse tempo. Eu quero desfrutar da tua presença com toda alegria, com todo prazer. Então pede para Deus fazer isso. Encher o teu coração de alegria. Em nome de Jesus. Se algo precisa ser dito, hora para dizer agora: Senhor, em nome de Jesus, quero comer do pão, quero beber do cálice, na tua presença, Senhor. Oh, Jesus. Senhor, essa é a tua mesa. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana Penuel. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana Betel. Essa não é a mesa dos presbiterianos. Essa não é a mesa dos evangélicos. Essa é a mesa do Senhor. E na tua mesa o Senhor manda. Absoluto, soberano, o Senhor manda. O Senhor é o Senhor dessa mesa. Comem dessa mesa aqueles que o Senhor quer. Aproximam-se dessa mesa aqueles que o Senhor deseja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama a isso, a comer dessa mesa. O Senhor não nos chama a olhar para dentro de nós mesmos, nos arrependermos, como o Rodrigo falou, e depois continuar no pecado. O Senhor nos chama a arrepender, mudar de vida e comer do pão e beber do cálice. E é assim que nós queremos fazer essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus que nós queremos. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo partido por amor de vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Esse é um convite do Senhor, a lembrar que esse pão é Ele. E ao mesmo tempo, desse pão todos nós fazemos parte. É um todo, é um corpo, é uma família, um único pão, comemos de um único pão. Então ao se aproximar desse pão, lembre-se, faz parte de um corpo. Não somente de Cristo, mas uns dos outros. E assim em comunhão com Jesus, nós vamos comer do pão e beber do cálice. Queria chamar o Eduardo, queria chamar também, vem para cá, meu querido. A gente vai juntos, eles vão me ajudar com o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Jesus está dizendo, você está gritando para todo mundo, você está proclamando para todo mundo: Jesus vai voltar, eu vou voltar, o Senhor vai voltar. Amém. Então nós comemos do pão esperando um dia que numa grande mesa, definitiva, inseparável, todos nós vamos comer desse pão e beber desse cálice. E vamos estar com o Senhor para sempre. Essa profecia é esse convite. Mas enquanto estamos aqui, nós olhamos de novo, citando a pregação, para trás e para frente. Para trás nós olhamos para a cruz. Para frente nós olhamos para a redenção e para a glorificação. Então nós estamos aqui, como diz a teologia, entre o já e o ainda não. Eu olho para trás e vejo a cruz. Jesus morreu por mim. Por isso eu tenho cálice para beber. Mas eu olho para frente e eu digo: eu vou comer com Ele na glória. Amém. E essa é a minha esperança. Aleluia. Glória a Deus. Então enquanto a gente se prepara disso, você foi convidado a olhar para dentro. Então você vem, enquanto a gente estiver cantando, você pega o pão e pega o cálice. Não coma, não beba, volte para o seu lugar. E depois juntos nós vamos glorificar o nome do Senhor. Deixou o céu pra me encontrar. Todos os crentes batizados e membros dessa igreja, de uma igreja evangélica, podem e devem participar dos elementos. Pega o pão, pega o cálice e volta para o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. E no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar,
Oh, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Você pode cantar melhor que isso. Você pode erguer a sua voz e cantar. Levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja Exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. a cruz me libertou, A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aquele que nos libertou na cruz nos deu esses presentes. Essa semana a gente teve uma conversa com o tio Pedro lá na live. O tio Pedro é um missionário e ele trabalha especificamente com o tipo de pessoa que ninguém quer trabalhar. Ele trabalha com mulheres que estão vivendo na prostituição. E ele está contando a história que no aniversário dele ele chamou essas mulheres. Algumas que estão em processo de evangelismo, algumas largaram tudo. Essa semana ele me mandou depois um vídeo de duas que abandonaram e estão servindo a Deus. Uma já foi batizada, a outra filha foi batizada. Mas no dia do aniversário dele, ele chamou os missionários, os amigos dele, mas ele convidou algumas dessas mulheres que lá na zona de Meretrício, lá na Guaicurus, de BH, onde ele prega o evangelho, para que viessem. E quando elas chegaram, algumas pessoas torceram o nariz e disseram assim: mas essas mulheres estão aqui, como é que elas vêm no aniversário do tio Pedro? E é interessante como a gente julga as pessoas e diz: esse sim e esse não. Mas você acha realmente que uma mulher que está abandonando isso, essa vida promíscua, deve ser desprezada para vir no aniversário de gente boa? Eu conheço algo pior que acontece. É quando Deus chama pecadores como eu e você para vir para a mesa dele. Amém. Porque se você acha que aquela mulher é indigna e ele é digno, compara a gente a Deus. A mesa do Senhor é muito mais santa e nós somos muito mais pecadores. E a distância entre nós e o santo Deus é muito maior. Mas assim como aquele servo de Deus não teve vergonha das pessoas que ele evangelizava, vem na minha casa, como da minha comida, como da minha mesa, o Todo-Poderoso, santo como é, nos chamou para a sua mesa, sabendo de quem nós somos, do seu passado e do meu, daquilo que você fez e eu fiz, e de toda a podridão da nossa vida. E apesar de tudo isso, Ele derramou sangue, nos lavou e disse: você pode comer na minha mesa, porque embora a minha mesa seja santa e você seja pecador, eu te purifico, eu te restauro e eu te torno digno de comer da minha mesa. Então vamos agradecer a Deus, porque nós éramos indignos disso.
indignos desse pão, indignos desse cálice, mas por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos salvou por graça e nos fez seus filhos. Obrigado, Jesus, pela honra, obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice, obrigado porque não somos dignos, Senhor, mas o Senhor nos deu essa honra de comer do pão e beber do cálice. Obrigado, Jesus. Indignos pelos nossos erros, mas dignificados por causa do sangue de Jesus. Vamos comer do pão e beber do cálice todos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Santo Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Amor assim Glória ao teu nome, Santíssimo. o mundo não conheceu. Vamos cantar de novo. Levou sobre si pecados e dor, a nossa vida, para que a gente pudesse comer do pão. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, Venceu a morte e ressuscitou. oh, aleluia. Um amor assim O mundo não conheceu. no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor por tudo que Ele fez, e dizer aleluia, e dizer glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você foi fortalecido espiritualmente no pão e no cálice. Esse pedacinho de pão não matou a sua fome, esse cálice pequeno não matou a tua sede, mas espiritualmente, força, ânimo, coragem para você. Então você vai nessa força, na presença do Senhor, e Ele vai conduzir você. Estenda a sua mão para frente e vamos bendizer o nome do Senhor. E agora, queridos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, o Paizinho, o Abba, que o poder, consolação, comunhão, presença, o avivamento e os dons do Espírito Santo seja sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.